e Bobo. Por isso, diante de vós, fogo, água, terra e vento, eu solto o meu grito a ti, ó Mãe Natureza. E a seca já tinha matado 90% de toda a vegetação. Tudo isso acontecia exatamente no completar de um século depois da profecia. Mpungu dizia nas pessoas: sigam-me para vos ensinar a fazer o que fazer, para que não desfaleçam e salvem essa aldeia e as vossas vidas, e para que vocês vivam condignamente e que se tornem soberanos em toda a justiça. Uns o insultavam. Econômicos, financeiros, educativo, cultural, digital, tecnológico, como também sistemas de saúde que vigoram ou que ainda visam nas repúblicas de origem criminosa, segundo a Conferência da Divisão do Congo em Berlim, pertencem ao ex-colonialismo. Pertencem a quem?
aqui o nosso Redentor. Eis aqui a nossa vida. Eis aqui o nosso guia, a nossa verdade. Eis aqui o nosso libertador. Glória, 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 glória santata, um culto ao culto pela vida e propósito de harmonização universal do nosso divino Rei, de Davi e segundade diante de Deus. Tudo desce, tudo desce. Tudo desce, 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 tudo desce, tudo desce. Mais uma vez, a nossa gratidão, nosso divino Rei. Pedimos todos juntos em simultâneo. Me graça! Me graça! Me graça por alegria! Me graça por nascer! Me graça por vida! Pedimos aos nossos irmãos e irmãs iluminadas para que ocupem também os vossos lugares. Ocupem os vossos lugares, ocupem os vossos assentos, por gentileza. Ocupem os vossos lugares. Pedimos também aos nossos nobres que ocupem os vossos lugares. Ocupem, ocupem. Kumbanza como busca kwa mazulu Luzolo lweno lwenangamange Kumbanza como boso kwa mazulu Kumbanza como boso kwa mazulu kwa mazulu Kumbanza como boso kwa mazulu e já que tu viu um calungu nenhum veio no bem mas o vento tu lembra mal que vira vento tu lembra me bato suki oh canzola por abalame kumbaza como Luzolo lwakule divangamanga Kumbaza kongo so kwa mazulu kwa mazulu Kumbaza kongo so kwa mazulu kwa mazulu Kumbaza kongo so kwa mazulu kwa mazulu Kututwala
Aunamabili lukula nabikolo, nabikolo. Oh, aunamabili lukula nabikolo, yeah. Aunamabili lukula nabikolo, yeah. Nkulu Kongo ingeta yenge kieno ingeta nsika kwa beno ingeta salama Mbanza Kongo siku songe nuvuvamo kese imwama yeluzingu lwangu yako. Mbanza Kongo nsiku nsongi luvuvamo kiese kivama yeluzingu lwangu yako. Ibobo makuku matatu makuku matatu mutu limoyo mutu limoyo mbazu maza pemo aintoto. Ibobo louvor é o reino da verdade, lei da justiça universal que por meio da mãe sabedoria me concedeu o trono de justiça, de equidade em toda a glória de um mar ao outro mar, desde o rio Nilo até a ponta da terra, antiga Zânia. Gratidão a vós, ó Sediame e Engudiame, Nemoanda Kongo, Nkulu Kongo, Ibobo. Gratidão pelo poder, ó Altíssimo Pai e Altíssima Mãe, pelo poder todo que vocês me concederam por meio da natureza dentro dos 4 seres elementares. Ibobo. Por isso, diante de vós, fogo, água, terra e vento, eu solto o meu grito a ti, ó Mãe Natureza, em seguintes termos: se nós não temos atacado ninguém e não invadimos tempo de ninguém, por que as nações injustas se enfurecem e os povos que eu já venci pela lei da justiça universal nos contra-atacam ou nos atacam? Se eu já os algemei, por que eles tramam em vão contra o Filho da verdade? Se sois vós que me escolhestes, a vós eu solto esse grito, ó Mãe e Pai Natureza. Tô deletada, gratidão rendo porque sei que me vistes e que me respondestes. Lá embaixo, nos tempos idos, os reis se levantam e os príncipes injustos, divididos, com medo, conspiram contra a justiça divina e contra o ungido dela, dizendo: vamos romper
as correntes, vamos romper as suas ataduras. Assim eles conspiram contra o vosso filho. Mas aquele que está sentado no monte de Congo, em Tiandi, em Ilu Salama, Zulu de Akedika, Nzambi Tata rise deles, zomba deles, e com muita autoridade os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei. Tadiriambu isso é vontade diante de mim, o rei que coloquei no meu iluminado monte, no centro da terra, em Congola. Por isso eu, Tadiriambu isso é vontade diante de mim, proclamo hoje o decreto do Altíssimo Nzambe, justíssimo, clementíssimo, misericordiosíssimo e invencível, porque ele me disse, sim, Nzambe me disse, aquele que criou o universo me disse, e se eu minto, que caia um raio sobre mim. Sim, ele me disse, sim, o Criador de todas as coisas me disse o seguinte: Tadi, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei todas as nações como herança, e todas as extremidades da terra como propriedade sua. Tu as quebrarás como aquele que quebra um vaso, e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. E assim como meu pai disse-me, sim, o invisível, a lei da justiça universal, a minha mãe, a sabedoria divina, assim como eles disseram-me, eu, Tadiriambu isso, eu vou estar diante de mim, o fiz, e assim se foi. Eu pedi às nações, porque eu os obedeci e eles me entregaram elas. E assim é, e assim será. E agora, ó reis da terra, reis das nações, príncipes e princesas das nações, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Sim, cultuai ao Altíssimo Nzambe que criou os céus e a terra, aquele que não gosta de injustiça. Cultuai-o. Tata Congo com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o Filho, beijai a sabedoria, beijai o conhecimento da verdade, beijai a luz que liberta. Beijai-lhe, 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 porque agora ele vos fala com a autoridade que ele recebeu dos seus pais, da sua mãe e do seu pai. Sediandi e engudiandi, papandi e mamandi. Ele se colocou em pé e vos fala com toda a humildade, porém com autoridade e sem medo. 6.007. 6.007. Constitu. Porque agora a sua ira se acendeu nos 4 seres viventes que estão prostrados diante do trono dele. Bem-aventurados todos aqueles que confiam em mim. Sim, bem-aventurados todos aqueles que confiam em mim. Malditos são todos aqueles que se levantarem e que se levantam contra mim. Dentro do vento, dentro do fogo, dentro da água e dentro da terra. Ibobô, Inguetá, Ibobô, Inguetá. O nosso povo
No futuro contou a história de um homem que nasceu numa aldeia. Prestai bastante atenção. Repito, no futuro o nosso povo contou a história de um certo homem que nasceu numa aldeia. Passo a contar a seguir o mito de Mpungu Wakongo. Certo ancião que pedia ao Espírito de Nzambi Tata a esperança para aquele povo, e antes da sua morte física, o ancião recebeu a profecia dos espíritos superiores em Nzambi Tata, o Espírito da Verdade e da Justiça Universal, que ouviram e atenderam às suas preces. E essa profecia dizia o seguinte: daqui a um século vai aparecer um homem gorila. Sim, daqui a um século aparecerá um homem gorila que vai trazer a paz, a estabilidade, a unidade de toda a aldeia, e todos viverão em paz. E a aldeia será próspera em todas, e a aldeia será próspera, e todos aqueles que se posicionarem como inimigos do povo nessa aldeia se tornarão dependentes da mesma aldeia, porque essa pobre aldeia viria a se tornar um grande reino. Depois de um século, com a chegada da sabedoria desse grande gorila, essa aldeia sim se tornaria a fonte de todas as aldeias, de todas as cidades, de todas as nações e do universo em geral. Depois que a profecia se tornou pública, o ancião da aldeia morreu. Passaram 7 décadas e o povo da aldeia ainda continuava a aparecer, quando de repente apareceu um homem com rosto de macaco. Prestai bastante atenção. Aquele que foi prometido era o homem gorila. Depois de um tempo, depois de décadas, apareceu o homem com rosto de macaco. Sim, que lutava com artes. Um homem com rosto muito, mas muito querido, e lutava com artes marciais e se mostrava muito valente diante de quem ele enfrentasse. E algumas pessoas olhavam para ele e diziam: é esse aqui, aquele que nós ouvimos que viria. Eis aqui a solução dos nossos problemas. Ele pode invadir outras aldeias e dar-nos riquezas que nós estamos à procura, e também a paz que nós estamos à procura. E assim, um bom grupo de pessoas começaram a seguir o homem com rosto de macaco. Depois disso, na mesma aldeia, na mesma época, apareceu um homem com rosto de chimpanzé, chimpanzé. E este tinha grandes técnicas de flechas, de modos que nenhum homem poderia resistir em guerras selvagens contra ele. A estes, muitos também seguiam como refúgio, acreditando ser ele o homem que salvaria e que desse a prosperidade para a aldeia. Enquanto isso, tinha alguém também que uns afirmavam que os escritos proféticos eram uma grande mentira. Sim, tinha um grupo também que afirmava isso. Aquele ancião mentiu, nos prometeu que viria o homem gorila, mas todos esses que têm aparecido não têm resolvido nossos problemas. E começaram a desacreditar a profecia. Começaram a caluniar aquele que profetizou da parte do Espírito da Verdade. A verdade nunca é contra a verdade. Enquanto isso, sim, tinha também uns que afirmavam que os escritos da profecia eram uma mentira, uma manipulação, e que as pessoas da aldeia tinham que se contentar com a realidade de sofrimento que viviam e de falta de sabedoria, que muita escassez e muita opressão dos líderes das aldeias traziam contra eles.
Nas épocas seguintes, na mesma aldeia, apareceu também um grupo de homens com rostos de orangotangos. Apareceu um grupo de pessoas com rosto de orangotangos. Com rosto de orangotangos. Que prometeram dar a vida boa aos habitantes da aldeia, caso esses os ortograssem o direito de liderança da aldeia e lhes dissessem que onde estivessem todas as riquezas no solo da aldeia. Eles diziam o seguinte: nós faremos convênios convosco e com vizinhos dessa aldeia e solucionaremos todos os problemas quanto este povo passa. Chegou a liberdade, agora temos fizeram convênios que solucionariam problemas que esta aldeia passava e disseram que nós daremos solução, nós daremos vida, nós faremos convênios com as outras aldeias. Nkembo kwanza mitatu kwa Mazulu, Nkembo kwa yani Nkwatu Lendo Ingeta, Nkembo kwa mono tari de Ambuisu, volta de Antermisi. Eles diziam: chegou a liberdade, agora temos grandes sábios, vão ajudar. E esses tiveram muita aceitação do povo. Mas infelizmente, com o passar do tempo, esses só queriam saber deles e das suas famílias e se mergulharam na corrupção. Se mergulharam na corrupção e em tudo que faziam somente pioravam a vida dos habitantes daquela aldeia, e toda a esperança do povo parecia se esgotar, porque esses que vieram com o rosto de orangotangos eram corruptos, eram mentirosos, fizeram promessas que eram incapazes de cumprir nessa aldeia. Mas essa mesma época dos orangotangos, logo na entrada da aldeia vivia o filho de um ourives e com uma agricultora. O seu nome era Mpungu Akongo. O seu nome era Mpungu Akongo. Era um rapaz cujo o seu passatempo era brincar com os gorilas, explorar o ouro, praticar a agricultura, ler as estrelas nos céus. Esta última habilidade se ouvia dizer que quando era pequeno tinha recebido uma visita de seres que viviam nas estrelas nos céus e que lhe ensinaram as tais capacidades de ler as estrelas. Certo dia, quando ele dormia, Mpungu recebeu a visita de um espírito superior, da verdade, em sonho, e nesse sonho lhe foi dito o seguinte: cairá uma grande chuva que irá inundar a parte da aldeia, e esta chuva será início de bênção profetizada há muito tempo atrás, e é isso que irá resolver o problema de todos nessa aldeia. Por isso, oriente, que se preparem reforçando as suas casas para que sobrevivam, e alguns que mudem de suas residências de lugar, porque ficam no curso onde passará as águas, e assim possam ter parte das bênçãos que serão disponibilizadas após a grande chuva ou grande dilúvio. E você será o meio pelo qual será dado a inteligência e o poder para gerir tudo e conduzir a aldeia para que se transforme em um grande reino. Nessa ocasião, a terra já estava há 36 épocas chuvosas, há 36 anos sem chuvas, e a seca já tinha há 3 anos e meio sem chuvas, e a seca já tinha matado 90% de toda a vegetação. Tudo isso acontecia exatamente no completar de um século depois da profecia. Mpungu dizia nas pessoas: sigam-me para vos ensinar a fazer o que fazer para que não desfaleçam e salvem essa aldeia e as vossas vidas, e para que vocês vivam condignamente e que se tornem soberanos em toda a justiça. Uns o insultavam, outros o ofendiam o pequeno Mpungu, porém
era grande por dentro, porque estava em crescimento. Uns diziam: como é que um lunático que lê as estrelas, que vive lendo as estrelas e que só sabe brincar com gorilas, vai nos ensinar coisas que irão nos salvar? E agora quer se tornar o gorila da profecia só porque ele brinca com os gorilas? E muitos zombavam dele. Mas algumas pessoas, por curiosidade, o seguiam. E outras, por sonharem coisas sobre Mpungu, o seguiam. E outros, por causa do seu nome, o seguiam também. E outros, porque queriam somente investigar o Mpungu, o que ele estava a ensinar, o que ele estava a falar, também o seguiam. E ainda outros, porque sentiram que ele era especial, sem entender, só porque olhavam para ele e sentiam que ele era especial, o seguiam. E outros, porque foram convencidos pelo testemunho, o seguiam também. E aos poucos, muitos começaram a segui-lo. Mas, mesmo assim, uma grande parte, ou mesmo a maioria, resistiram e o rejeitaram. Como que um sonho, numa tarde de sol, sem sinal nos céus, 3 épocas chuvosas depois, ou 3 épocas sem chuva depois, começou a chover fortemente na aldeia, e muitas residências dos que não reforçaram as suas casas conforme o ensinamento de Mpungu foram inundadas, perdendo tudo que tinham, e os outros mesmos foram mortos pelos estragos da chuva. Porém, os seguidores de Mpungu estavam felizes, porque aquela grande chuva para eles significava o princípio de um grande triunfo. Muitas aldeias vizinhas também foram afetadas e engolidas pelas águas e foram exterminadas. Dias depois, assim como as águas da chuva secaram, no centro da aldeia formou-se uma grande lagoa profunda, e os seguidores de Mpungu foram orientados por ele a estudarem a lagoa e a estudarem a lagoa, e ali, ao estudarem a mesma lagoa, descobriram que havia muito ouro e muitos diamantes naquele lugar, nas profundezas, por debaixo da terra daquela lagoa que se formou depois da grande chuva, num valor incalculável. E com isso eles se tornaram muito ricos, de modo que conseguiram desenvolver a aldeia, transformando-a numa metrópole, suplantando todos e tudo por causa de grandes riquezas e sabedoria que eles obtiveram de Mpungu, o grande líder deles. Tata Congo é louvado. Tata Congo é louvado. Nós falamos em Kikongo Tangana Kuluka. Fala Tangana Kuluka. Fala Tangana Kuluka. Fala Tangana Kuluka. Aqueles que têm ouvidos, ouçam, os que têm coração, guardam. Meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiros, minhas companheiras, concidadãos de Mbanza-Congo, todos aqueles que sempre buscaram a verdade, que sempre quiseram viver muito tempo, que sempre quiseram ter a saúde, que sempre quiseram ter paz e tranquilidade. Tekamatu tekandimbikida. Tekamatu tekandimbikida. O povo Congo tem sofrido e reclamado muito, mas poucos dentre o mesmo povo entendem que os grandes motivos do seu sofrimento é o sistema pelo qual o grande povo bantu foi inserido pela força delta do ex-colono. Povo Congo, você precisa reaprender os nossos verdadeiros princípios.
os quais eu tadidiamo isso, eu vou tadidiante nisso. Vos trago nesse tempo para a retomada da nossa grande hegemonia no mundo, encarnado e não só. Os sistemas espiritual, científico e governativo que se apresentam em substância social, econômico, financeiro, educativo, cultural, digital e tecnológico, como também o sistema de saúde em todas as suas vertentes, que ainda vigoram nas repúblicas de origem criminosa, segundo a Conferência Criminosa da Divisão do Congo em Berlim. Repito, os sistemas espirituais, científico e governativo que se apresentam em subsistemas sociais, econômicos, financeiros, educativo, cultural, digital, tecnológico, como também sistemas de saúde que vigoram ou que ainda visam nas repúblicas de origem criminosa, segundo a Conferência da Divisão do Congo em Berlim, pertencem ao ex-colono. Pertencem a quem? Ao ex-colono. Sim, esses sistemas pertencem ou foram projetados para o benefício das nações dos ocidentes apenas, não para nós. Os sistemas que hoje vigoram só foram projetados para o benefício das nações ocidentais. E os nossos irmãos bantu, que ocupam os cargos governamentais nesses sistemas, que já fazem parte do nosso passado, aqui no verdadeiro Mbanza Congo, na linha de tempo da idade de 6007, simplesmente deram a sequência ao sistema do ex-colono, que são incompatíveis com o nosso povo e com a nossa terra, pois os mesmos sistemas não refletem os verdadeiros princípios que estão dentro dos princípios da realidade desse universo mestre, que nos ensina a verdade e a justiça em todas as suas espécies criadas. Eu, em toque la tarde de Ambuise, vontade diante de mim, tenho visto uma grande parte de príncipes republicanos do sistema democrático, vulgo presidentes africanos, com promessas, com propostas de governos aliciantes para os povos, promessas de boa vida e de desenvolvimento social em todos os âmbitos antes de chegarem no poder. Mas quando chegam no poder ou ao poder desses tais supostas repúblicas, simplesmente acontece tudo o contrário daquilo que eles prometeram. Na verdade, quero vos dizer que quero dizer a todos os irmãos bantu que ainda governam nesses sistemas democráticos, na verdade, quero vos dizer que alguns até têm esse bom desejo pelo povo. Mas o povo Congo e o povo de África, no geral, precisam entender que, apesar deles estarem em nossos tronos provisórios, nada está sob o controle deles. Porque Kimbangu diantu munwa, ungunza embanzanzanda, o Kimbangu previu em 10 de setembro de 1921 em Mbanza, dizendo o seguinte, passo a citar a profecia de Kimbangu: todos os presidentes dos países de Congo independente trabalharão pelo Conselho dos Brancos ou do ex-colono. Por isso, por mais que o povo vote nas supostas boas ideias deles, durante as propagandas e as campanhas políticas, depois que são eleitos, tudo o que fazem é ao contrário das suas promessas. A vós, povos do Congo e de África, meu conselho é o seguinte: voltem para a vossa ancestralidade, segundo o conselho do oráculo de Kimbangu de Antunua, e também pelo conselho de um filho de Congola chamado de Agostinho Neto, que disse e escreveu: haveríamos de voltar às nossas raízes e origens. Líderes e políticos no Congo
e em toda a África, agora dirijo-me a vocês. Dirijo-me a vós nos seguintes termos. O tempo dos sistemas ocidentais, o qual já referenciei acima, chegou ao fim. Sim, esse tempo chegou ao fim. Sim, o sistema ao qual referenciei acima chegou ao fim na nossa terra, perante o nosso povo. Leiam os tempos e se alegrem com os seres elementares que estão a trabalhar arduamente dia e noite nesse processo vitorioso, exatamente conforme foi previsto nas profecias. Sejam cadiboma, sim, sejam sem medo. Portanto, nada do que vocês procurarem implementar na nossa terra e no nosso povo, dentro do sistema dos ex-opressores, dará certo. Porque tudo que tentarem não dará certo. Não dará certo. O modelo do vosso governo é viciado e apenas privilegia os interesses do Ocidente. Aconselho-vos a olharem para a manifestação da promessa viva dos vossos antepassados, para que vocês sejam redimidos e possam ter parte do futuro próximo da glória do nosso povo de Congo e de África. Os problemas não estão propriamente ou essencialmente nas vossas fracções ou nos vossos partidos políticos, não. Mas sim nos sistemas que supostamente os mesmos partidos foram criados, configurados para o benefício da Europa ou do Ocidente no geral. E esse sistema foi configurado para a escravidão dos povos de Congo, de Antrótila e de toda a África. A nossa terra é a mais rica na face da terra e, logicamente falando, é injustificável o povo padecer de fome e falta de desenvolvimento em todas as áreas. Como pode um povo, como uma terra rica como a nossa, em todos os minerais, se tornar mendigador daqueles que pouco ou nada têm de recursos naturais e físicos e principalmente dos recursos espirituais? Como? Como é possível que alguém com uma terra fértil morrer de fome? Como é possível? Como é possível um povo com história de grande sabedoria não conseguir alcançar a evolução e os avanços científicos e tecnológicos? Como? Certamente nenhum partido político conseguirá me responder estas questões. Nenhum. E como poderiam me responder se são orientados pelos conselhos de entidades espirituais e políticas do Ocidente, conforme profetizou o Kimbangu? Como? O tempo que o universo deu na atuação desses sistemas que operavam na nossa terra serviu apenas para provar que aquilo é imperfeito e a nossa terra é imperfeito para a nossa terra e para o nosso povo. Por isso, enquanto vigorar a democracia no Congo e em África, infelizmente, meus irmãos, minhas irmãs, infelizmente, repito, infelizmente, tudo será cada vez pior. Não importa qual seja o partido político, não importa qual seja o partido político que possa governar, porque a natureza, nas suas 4 forças castrenses, a saber, o fogo, a água, a terra e o vento, decretou fim a qualquer intenção do Ocidente no Congo. Seja boa intenção, seja má intenção do Ocidente dentro do Congo, o tempo acabou para a sua implementação. Agora é a natureza que vai provar de facto
deve haver mudança no sistema do universo. Agora, é a natureza a provar de facto que haverá mudança e que deve haver mudança no sistema do universo. É o vento, o fogo, a água e a terra. Ngeta. E de facto, a mudança já é uma realidade, por isso nós viemos e estamos aqui a reinar e a educar o nosso povo sobre tudo que verdadeiramente deve sustentar o meu povo, e isso é inevitável, e é inevitável a todos os níveis, e todos que se posicionarem contra a verdadeira liberdade de Congo, de Antotilá e de África serão abatidos e submetidos pelas forças invisíveis que sustentam a nossa missão divina dentro do tempo. Não será por armas físicas, porque a nossa luta é espiritual e não lutamos contra pessoas, nem contra carne e sangue. Lutamos contra princípios, contra conceitos, contra ideologias e contra conhecimentos que governam injustamente ou governaram injustamente o nosso povo. E bobo. Por isso reitero a todos presentes e a todos que me ouvem, aos quatro ventos da terra, o seguinte: chegou a consolação da nossa grande gente e já não há necessidade de se temer. Eu que vos falo sou um quarto lendo. Se realmente eu não sou, que o fogo, a água, a terra e o vento caiam sobre mim e sobre toda a minha genealogia. Diga, Ngeta. Diga de novo, Ngeta. Diga de novo, sim. Diga, se não és um quatulendo, morra. Se não és um quatulendo, morra. Ngeta. Eu sou Tadidiambu Isu, eu vou estar diante de mim. Vos afirmo, reafirmo e confirmo. Sou eu, um quatulendo, que Kimbangu diante não profetizou, que Nemoanansemi também profetizou, dizendo: o que vier. Quatulendo que Nemoanansemi profetizou, dizendo: celui qui viendra après moi, il sera un quatulendo, fils de léopard, mwanango, mwana muinha. É este que vos fala, sou eu. Sim. O que vier depois de mim, ele profetizou que vier depois de mim será o Todo-Poderoso, o Filho do Sol, o Filho de Engu, o Sábio, o Carrasco das nações pagãs. Ele será carrasco das más intenções da Europa e o invencível. Falo isso para pequenos e para grandes que me ouvem. E para toda a minha casa, para toda a minha família. Kanda Diami, Mbanza Congo,
meus súditos, meus companheiros e minhas companheiras, meus irmãos e minhas irmãs. Quero, a princípio, agradecer ao dono da terra, dos céus e de tudo que neles há, por cada um e cada uma de vocês. E em seguida, ou em segundo lugar, quero encorajar-vos na manutenção da alegria e confiança no vosso Rei que é divino, que é imbatível, porque o oráculo ou a profecia não fala de nenhuma derrota contra mim, não fala. O oráculo não fala de derrota do rei divino. Ou fala? Fala Cato! Fala Cato! Nkembo kwanza mbitata kwa Mazulu 6007 constitué e babô. O oráculo fala sim de vitórias apenas. Quem dentre meus súditos, repito, quem dentre meus irmãos e minhas irmãs viver a vida dele em prol ao reino que eu lidero, a minha inteligência está sob a proteção dele ou dela. A minha magia protegerá essa pessoa e a sua casa. Aquele que der a sua energia em prol de Mbanza Congo, eu também darei a vida por ele ou por ela. Mas aquele que me abandonar, eu também o abandonarei. Aquele que me abandonar, eu também o abandonarei. Ingueta. Aquele que der a sua vida em prol ao reino é o rei. A sabedoria que o rei ensina, a vida que o rei ensina, o rei dará a vida por ele. Aqueles que me abandonarem, sim, eu também os abandonarei. Mas, em contrapartida, eu guardarei as suas boas obras comigo. Aqueles que me abandonarem, eu guardarei as suas boas obras comigo, para que quando decidirem regressar, possam receber o que é seu. Porque eu sei que ninguém quer abandonar a verdade. Quem quer abandonar a verdade? Quem quer abandonar a verdade? Receber o que é seu e continuarmos onde ele parou. Não cederei pressão de nada e nem nessa reencarnação. Felizmente, nesta reencarnação, diferente das outras que ficamos presos durante 30 épocas chuvosas ou 30 anos, conforme dizem, nos cortaram cabeças, fomos escravizados, diferentemente daquelas encarnações. Felizmente, nesta reencarnação, viemos para convencer e para vencer apenas. Não tem ninguém que esteve ao nosso lado e que nos abandonou, que tem visto a nossa evolução dia após dia e que não tem desejo de voltar. Não tem. Todos que nos abandonaram, que têm visto a nossa evolução, desejam voltar e reitero,
as portas estão abertas. Todos que por algum motivo saíram do nosso meio e que hoje voltaram, agora vou me dirigir a vocês. Vocês que nos abandonaram por um tempo, mas voltaram, estão no nosso meio, vos desejo um excelente regresso e peço uma salva de palmas pela vossa coragem e alegria de voltar. A todos os nossos que ainda estão lá fora por vergonha ou por falta de coragem, vos exorto a não perderem mais tempo. As portas continuam abertas para vocês voltarem junto à vossa verdadeira família e continuarem a vossa missão de vida. Porque para o meu próprio bem, eu, Tade de Ambuíço, meus irmãos e minhas irmãs que estão lá fora do reino, para o meu próprio bem, eu, Tade de Ambuíço, eu vou estar diante de si. Não guardo mágoas de ninguém, porque a minha mãe sabedoria me ensinou a esquecer o mal que me fazem, para nunca mais lembrar, mas nunca esquecer o bem que me fazem. Por isso, certamente, eu não me lembro de nenhum mal que alguém dentre vós tenha dito ou tenha feito contra mim. Tenhamos paz plena, porque estamos apenas a cumprir uma agenda de sucesso, que nada nem ninguém pode impedir, por isso não há motivos de medo no nosso meio. Somos nós, aqueles chamados de Cadiboma. Sei que no meu reino, dia e noite, presta atenção, entram pessoas jovens e pessoas antigas na idade física, que pertencem aos serviços secretos e de segurança das repúblicas. Eu conheço todos. Todos, pelo nome do pai, da mãe, da avó, sei todos. Essas que pertencem aos serviços secretos de segurança das repúblicas, essas que muitas delas sem maldade, essas pessoas, muitas delas sem maldade, mas por questões de segurança, desejam me investigar e saberem sobre quem eu sou realmente. Sem maldade, muitos deles, 90% deles, sem maldade, só querem saber, por questões do seu serviço, quem eu sou realmente. E eu vou lá, não investigue, venha, eu vou vos responder. Venha, eu vou vos responder. Ingueta. Deixa-vos dizer que depois que cada um de vocês retornar ao reino da ancestralidade justa por meio do livre ou da livre aceitação e reconhecimento da minha soberania pelo ritual do renascimento de uma nova consciência, não importa quem quer que seja e quais tenham sido os seus objetivos primários, sejam agricultores, sejam políticos, sejam grandes ou pequenos, sejam pobres ou ricos, em todos os tratos sociais, nós os recebemos como filhos de Congo. Nós os recebemos como filhos de Congo. E a partir do vosso novo endereço nominal, o meu espírito passa a ser o pai dos vossos espíritos. E todos passam a merecer a minha proteção espiritual e não só. Niquasa. Todos aqueles que renascerem, que entrarem para o reino, não importa quem quer que sejam, que passarem pelo ritual do renascimento em Congo, passam a ter o espírito de Tade de Ambuíço como protetor e têm a proteção se obedecerem à lei da justiça. Porque nós aqui não olhamos para quem é agricultor, para quem é professor, ou para quem é da contra-inteligência, ou para quem é fulano, ou para quem é médico. Nós aqui estamos a cumprir aquilo que nos foi dado como missão de vida, que é a restauração
e a implementação de Mbanza Congo. Ingeta? E vovô? Ingeta? Por isso, muito me tenho alegrado, porque vejo o cumprimento de muitas visões antigas que mostraram a vossa presença aqui. Eu tenho me alegrado muito porque se cumpriu a visão, ou muitas visões que eu tive, de ver essas pessoas dentro do reino. Pessoas dentro do reino deste calibre. Porque nós viemos para restaurar e educar todos os filhos e todas as filhas de Congo. Não importa onde nós nos encontrarmos. Se vamos te encontrar na mata, vamos te encontrar num quartel, vamos te encontrar onde? Nós estamos aqui para educar, desde que você seja filho de Congo ou deseja a verdade em toda parte da terra. Gueta. Desde que se submeta à lei da justiça que nós trouxemos, porque o futuro é certo sobre a terra, porque o futuro certo sobre a terra só pertence ao meu reino. E vovô? O futuro certo sobre a terra só pertence a quem? A Tadiriamo, isso é votar adiante. Eu sou um espírito superior. Eu sou o atual mago supremo em toda a terra. Mabudeni kuno kamba. O Chile. O mwene. Eu vos falo a verdade. E não minto. Eu sou servo do Altíssimo sobre a terra. Nzambi que criou os céus e a terra, os ventos, a água, a terra e o fogo. A minha missão primeira é a recuperação da liberdade do Congo e de África. Toda pessoa que estiver aqui pelo reino tem a minha proteção e ninguém tocará nele e não passará fome e muitos vão passar nas chuvas que se aproximam. O meu reino é um reino dos céus ou de cima sobre a terra e é constituído de pessoas de vários estratos sociais dentro das repúblicas que ainda vigoram no Congo, porque os sistemas republicanos que ainda têm um tempinho que eu não posso me interferir, ninguém invade tempo de ninguém. Por isso é que eu disse que eu não posso sofrer pressões. Rei, Vossa Majestade, mas até quando? Não. Meu pai Yawidi teve a oportunidade de matar o rei que estava antes dele, mas ele disse: eu não posso matar e nem ferir aquele que ainda tem tempo. Por isso eu não posso me meter no tempo ou no tempinho que ainda resta para a democracia. Se eles vão se matar lá, que se matam no tempo deles. Aqueles que querem paz, que estão dentro da democracia, eu estou aqui, o príncipe da paz. O meu reino sim é constituído por pessoas de vários estratos sociais dentro das repúblicas que ainda vigoram no Congo, porque os sistemas republicanos ainda têm um tempinho e todos os filhos de Congo, de Antotila e de África em geral, que desejam a liberdade de Congo e de África, são e serão sempre bem-vindos no meu reino, se submeter à lei da justiça universal. Eu, Tadiriambuiço, eu vou Tadirianterimisi, sou contra qualquer tipo de suborno e de corrupção. Eu sou sustentado pela máquina espiritual governativa e científica da nossa ancestralidade justa. As nossas relações com as outras nações e as outras entidades individuais são meramente comerciais em termos da nossa lei. Há muitos súditos meus que ainda não estão comigo. Repito, tem muitos súditos meus que ainda não entraram por reino, mas já são meus súditos porque praticam o que eu ensino, praticam o que eu sou.
Eu sou aquilo que eu ensino. Todo aquele que pratica o meu ensino é meu súdito e também está de dembuiço e também está de diante de mim. Sou eu o justo sobre a terra, pois não são justos diante de Nzambi os que só ouvem a lei, mas são realmente justificados os que praticam a lei. Porque quando os estrangeiros que não me têm fisicamente fazem por natureza as coisas da lei que eu ensino, eles, embora não tendo-me fisicamente, para si mesmos são lei, porque mostraram a obra do meu ensinamento escrito nos seus corações, pelas suas ações, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Eu estou a cumprir o meu papel com perfeição. De resto, aquele que me enviou é que se encarrega com toda a logística da minha missão. Se estou a cumprir o meu propósito, não me importa o que tentarem, ou não importa o que tentarem contra mim, ou o que as pessoas criam como dificuldades contra mim. Para mim, tudo o que me acontece, repito, para mim, tudo o que me acontece, vejo como escada que o Altíssimo Congo Nzambi usa para me levar em todo o sucesso ao ponto mais alto da minha missão. Por isso eu afirmo e reafirmo, e ainda, como disse, confirmo: todas as coisas cooperam para o meu bem. Qualquer dificuldade que tentarem contra mim cooperará para o meu sucesso e minha elevação, para o meu sucesso inevitável. Já disse e reitero: não invadimos tempo de ninguém. Não invadimos tempo de ninguém. Muitos religiosos que são tolos em várias áreas, e em especial de Nzila Congo, de pensamentos fúteis que tentam sem sucesso enganar os outros cegos, que eu estou dizendo isso, preciso de aprovação da comunidade religiosa de Nzila Congo. Eu não preciso de aprovação de nenhuma comunidade religiosa. Agora estou a me dirigir à comunidade religiosa da matriz africana ou da matriz Bantu Congo. Presta atenção. Eu não preciso de nenhuma aprovação de nenhuma comunidade religiosa. Deixa-me vos dizer que nenhum oráculo divino, nenhuma profecia divina é propriedade de alguma religião. Nenhuma profecia pertence a alguma igreja ou alguma religião. Os reis que vão encontrar no Alcorão, na Bíblia, foram políticos, foram governadores, foram governantes. As profecias divinas não pertencem às religiões. Ou porque a profecia de Kimbangu pertence à igreja quimbanguista, ou a profecia de Kimbangu pertence à BDK, pertence à ACK, pertence a Jikataka, pertence a Bonanakakaka. Não. A profecia divina pertence ao divino. Eu estou dizendo isso, vou estar dizendo isso. Só a reencarnação, reafirmo, só a reencarnação de Kimbangu de Antunua. E sou eu, o Rei Divino. Sou eu, um Quatuleno. Sou eu, um Quatuleno profetizado em 10 de setembro de 1921 em Bananzanga. Os sábios certamente entenderão o paradoxo. Eu estou dizendo isso, sou também o professor dos professores do meu povo. Eu vim para terminar, eu mesmo, o meu trabalho, que comecei, pois todos que enviei antes do meu retorno se desviaram no seu percurso.
E sobre mim não existe, é inexistente possibilidade de desvio e de derrota. Por isso é que eu sou chamado de Nkwatulendo. Eu sei, estou a dizer a vocês de Nzila Congo. Eu sei, eu estou a dizer isso, sei. Mas com toda humildade, eu sei. Com toda ousadia também e autoridade, eu sei. Que nas vossas congregações religiosas, muitos têm tido visões sobre mim, eu sei. Bana. Banzila Congo, Ndizebi que mumangumba meno mubizi kubyenu nweti baka ngabi mona menso mono nzei benu bana banzila bana ba Nzila Congo ne mwana ntene nzebi mumangumba meno bayingi beti mona ngazizi baingi mono tadidiambu isunzei baingi beti monanga zizi kan Nkwatulendo zizi kiena Nkwatulendo mukati mono nzei. Eu sei, moi je sais. Na yebi bele na bino bomona ngai na barekimo na mes na bino na ma vision na bino bomona ngai. Mais nzala orgueil ezosala bino pour reconnaître te ebele a bino engwe eu sei mas somente o menor de vocês ebele na bino kumonaka mekaka moke na bino bazalaka na courage ya koya po basolola na moto oyo bamoni na bavision na bango. Eu sei que muitos de vocês de Nzila Congo têm tido visões sobre mim. Naebi kutu bakombo na bino ponga na tunaka nkulu Congo ne mwana ku olakisaka bango te ye ayebisa ngai na lakisaka bango ne kaka moke na bino bozwaka courage fike kimubenu yoti baka ngandwenga mutuka kwa muno yehova omono mbweni ngeye Nkwatulendo ebele na bino omona kamekaka muki bazaka courage. Eu estou a dizer que muitos do Nzila Congo têm tido visões, mas somente a minoria que tem tido coragem, de vir testemunhar as suas visões celestiais diante de mim. A todos os religiosos de Nzila Congo, a Binonion suba religião, estou a falar em Kingala, porque é a língua que mais entendem em todo o mundo. A todos vocês, conforme dizia um homem, je vais me traduire en mémoire à moi-même. I'm gonna translate myself. É assim que falam lá, né? A língua dos Mputu. Sabe Mputu significa o quê? Pobre. Mbanza Congo, Nsiku, Nsongi, Luvuvamu, Kiese, Kimvama, Yeluzingula Mvuyanvu. Mbanza Congo, Nsiku, Nsongi, Luvuvamu, Kiese, Yekimvama, Yeluzingula Mvuyanvu. Inkwasi. A vocês do Nzila Congo, reitero e faço a questão de ainda vos dizer o seguinte: saibam todos vocês que não está escrito em nenhuma profecia
que eu devo ter o vosso reconhecimento para continuar a minha bem-sucedida missão da libertação de Congo e de África. Nas olhos de Sabino Batanzila Congo, atabi lakau kilakamoko eloba etengai infona zalana approvação na bino pona continuer na musala na ngai ya 6 e koma mate ata profecia moko oiba koma que um quarto lendo que roi diver tango akoya il faut azala na approvação ya ba politique azala na approvação ya ba religion azala na approvação ya kingande ndamba kato ingeta. Eu não preciso de vosso reconhecimento para continuar a minha missão. Por isso, parem de perder o vosso tempo. Parem de perder o vosso tempo. Eu trouxe de volta a verdadeira nação, o verdadeiro Mbanza Congo, que nada tem a ver com a religião, não tem nada a ver com Mbanza Congo do norte de Angola. Eu trouxe de volta a verdadeira nação, ou o verdadeiro Mbanza Congo, que nada tem a ver com nenhuma religião e nada tem a ver com Mbanza Congo do norte de Angola. Eu trouxe um Mbanza Congo de volta, Congo dianto tela. Eu não estou tratando de ambuí, só vou estar diante de mim. Não me alinharei com aqueles que não se alinharem comigo. Em meus termos, segundo a vontade de oráculo. Ingeta. Eu Kimbangu. Mino Kimbangu, Imbangu Langamambo. Nunca criei nenhuma religião. Eu nunca criei nenhuma religião. Eu, Kimbangu, 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 nunca criei nenhuma religião. Ngai Kimbangu na sala que religião mokote. Nenhuma religião. Eu profetizei liberdade de um povo. Esse é o recado do meu espírito na outra dimensão, que sou eu mesmo. Eu profetizei a liberdade de um povo, profetizei uma terra, a restauração espiritual, política e científica do meu povo. E nunca falei de religião, nem de igreja nenhuma, ou associação política democrática. Eu sou espírito no corpo de um homem. Escolhi da estirpe de Umba. Nada que eu já falei e que já discursei, que não tornará realidade. Por isso, aconselho aos atentos a lerem os meus discursos para que não sejam surpreendidos por mincama de zindunga de essa de Kenga. Caros iluminados e caras iluminadas, meus irmãos e minhas irmãs, meus pais, minhas mães que estão aqui fisicamente, mais antigos no físico, meus filhos e minhas filhas, todos vocês que me ouvem, que me assistem, que são da verdade, meus iluminados de Mbanza Congo, termino esse discurso com toda a alegria, nos seguintes termos. Se eu não tivesse vontade própria, eu não seria soberano. E logo, eu não seria um rei. Muito menos seria um tópia. Se eu não tivesse vontade própria, obedeçam às ordens do vosso rei. Obedeçam às ordens do vosso rei. Pois fizestes esse juramento de lealidade na presença de Nzambe. Vocês juraram serem obedientes a mim diante de Nzambe. Abrir parênteses. Nós só temos direito a livre-arbítrio antes de nós nascermos. Nós escolhemos, usamos o nosso livre-arbítrio antes de reencarnar. Quando nós reencarnamos, a nossa missão é encontrar o nosso propósito. Vocês que hoje descobriram o vosso propósito, obedeçam às determinações do vosso rei.
Porque vocês fizeram esse juramento de lealdade na presença de Nzambitata, que escolheu este corpo que vos fala para habitar um quarto lendo que todos esperavam. Não vos apreceis em sair da presença do vosso rei. Nunca ficam com pressa de sair na minha presença. Nem persistais em apoiando aquilo que é mau. Considerando que o rei é um quarto lendo e tem autoridade de fazer o que bem lhe aprover. Mas sem justiça e sem maldade. E bobô? Inguetá? E bobô? Desejo a todos, tantos que estão presentes fisicamente aqui e também estão presentes espiritualmente na outra dimensão invisível, uma excelente festa da terceira idade, desde que eu, há 3.000 chuvas, fui coroado rei do povo Congo, rei do povo Ntu, da antiga ordem Bantu. Meus irmãos e minhas irmãs, desejo a todos nós uma excelente festa. Vamos festejar, vamos dançar, o universo ouvir e nos atender e sabe que está tudo bem conosco. Nada nem ninguém nos levou abaixo, porque a vitória é o nosso nome. Nós somos Kadiboma e que seja feita a vontade de Taridiambu e Sevo Taridiante de Missi, de eternidade a eternidade em Nzambitata. Inguetá!